E agora que eu já estou recomposto, espero não sair da linha, espero não me emocionar de novo, vamos agora para a segunda parte do vídeo para saber o que aconteceu com o nosso personagem, que é uma história real. Vamos lá. Retrospectiva do último episódio. Quando eu chorei, ele brincou de esconde-esconde comigo. Minha irmã mais velha, adotiva, secretamente embolsou a refeição e a enrolou em uma bola para eu comer, dizendo: acabei decidindo tirar uma amostra de sangue, nem que seja apenas para mostrar aos meus pais biológicos tudo o que eu tinha 20 anos depois, crescido sem a ajuda deles. Eu ainda tinha sentimentos incômodos e complicados sobre eles. Eu estava desesperado para aprender sobre eles, para vê-los e confrontá-los cara a cara. Poucos dias depois da amostra de sangue, a Tan chegou a Guanxi. Minha mãe adotiva resistia ao nosso encontro, mas ainda não sabia da amostra de sangue. Ela me fez prometer, absolutamente, não procurar minha verdadeira casa. A Tan queria me ver durante seus últimos dias em Guanxi, mas meu pai adotivo me observava bem de perto. Ele até me seguiu até meu local de trabalho. Naquela noite, eu planejei dirigir uma escavadeira até o outro lado do condado para encontrar a Tan e depois do trabalho. Mas meu pai adotivo me seguiu e me obrigou a voltar. Ele chegou até a bater em um carro como uma ameaça. Nossa luta ficou física e eu não tive escolha a não ser voltar. Depois disso, fiquei ainda mais determinado a encontrar a Tan quando ela viesse para Liuzhou. Mas minha mãe adotiva teve um colapso nervoso e bebeu pesticida. No quarto dia de hospitalização da minha mãe adotiva, fui oficialmente notificado que, após 2 rodadas de comparação, meu DNA foi comparado com sucesso com um casal em Zhenjiang, a província ao sul de Xangai. Depois do resultado bem-sucedido, não conversei e nem encontrei com meus parentes biológicos em Zhenjiang, muito menos pedi uma reunião com eles. Eu tinha sofrido muito porque minha avó biológica me perdeu de vista, fiz o exame de sangue apenas para descobrir a verdade e me vingar. Na época, eu estava no hospital cuidando da minha mãe adotiva. As autoridades e voluntários vieram me aconselhar a me reconectar com a minha família biológica, mas minha força de vontade era maior do que eu. Minha família biológica não desistiu. No entanto, eles me enviaram frutas que eu amava quando eu era criança. Minha avó e meu tio também dirigiram de Zhenjiang a Guanxi. Minha avó estava desesperada para me ver, mas eu a rejeitei. Depois de alguns dias hesitando e hesitando, meu coração se acalmou lentamente. Eu pensei, eu tenho que fazer essa senhora ir embora, senão não posso ficar em paz. A reunião, o encontro, foi em um escritório do governo. Ela pode ter ficado com medo de me chocar, então ela conteve as lágrimas e se conteve para não me abraçar. Eu também não olhei diretamente para ela. Ela me disse que meus pais biológicos, angustiados, tinham me procurado e nunca encontraram. Minha mãe faleceu cedo e meu pai morreu menos de 4 meses antes de nos conhecermos. Ao ouvir a notícia, todos esses fardos que se acumulavam dentro de mim desabaram. Eu me agachei no chão e não deixei ninguém chegar perto de mim. Depois do jantar, fui a Zhenjiang com meu tio e minha avó. Durante o caminho, não disse uma palavra. Quando chegamos à minha cidade natal, meus parentes vieram me cumprimentar, tocando tambores e gongos e soltando fogos de artifício. Todo mundo veio verificar minhas mãos e cabelo, inspecionando minhas feições para confirmar. Vi pela primeira vez as roupas que eu usava quando criança, além do meu banquinho e escovinha. O estado mental da minha mãe oscilava entre o bem e o mal desde o meu sequestro. Às vezes ela saía dias sem voltar para casa, e meu pai tinha que sair com 2 fotos, uma dela e a outra minha. Ela morreu quando minha irmã mais nova tinha apenas alguns anos, deixando-me com nada além de 2 fotos que meu pai guardou para mim. Minha irmã foi entregue à minha avó para ser cuidada. Meus pais trabalhavam longe da família para sustentá-los e também para perguntar sobre meu paradeiro. Quanto a como me procuraram, minha avó relutou muito para poder me falar sobre isso. Minha avó e minha irmã ficaram comigo durante todos os dias e, embora não chorasse facilmente na minha frente, eu realmente me sentia como se eu estivesse lá em casa. Esses membros da família eram realmente as pessoas mais próximas de mim e cada movimento deles me fazia sentir um calor que eu nunca experimentei em meu lar adotivo. Minha avó disse que eu precisava me alimentar com minha primeira refeição em casa e minha irmã me deu chá com leite feito por ela mesma. Eles prepararam frutos do mar que eu nunca tinha comido em minha casa adotiva, incluindo camarão e caracóis.
ambas especialidades locais. Eu raramente comia coisas assim, nem sabia como comer os caramujos, por exemplo. Embora eu estivesse um pouco desconfortável, fui tocado pelo amor deles na parte mais terna do meu coração. Naquele dia, no quarto onde eu dormia, minha avó armou um sofá para ela mesma me proteger, dizendo que temia que eu fosse levado novamente. Depois que eu adormeci, ela secretamente remendou os buracos no meu jeans rasgado. Nossa, gente, esse rapaz era muito pobre mesmo. Ele cresceu, numa vila muito humilde. A roupa dele, ele usava até roupa rasgada, usada. Ela viveu uma vida difícil depois que fui tirado de suas mãos. Ela costumava dizer que não ousava morrer sem me ver novamente. Meu tio também foi afetado pelo meu sequestro, junto com minha avó. Ele passou muito tempo cuidando da família e não se casou até os 40 anos. Por causa do meu sequestro, minha família parou de realizar cerimônias de adoração para seus ancestrais, com vergonha de encará-los, já que o herdeiro masculino da linhagem tinha desaparecido. No dia do reencontro, as tabuinhas ancestrais, que estavam guardadas por 21 anos, foram colocadas na sala principal da casa. Tabuinhas são umas tábuas que algumas culturas asiáticas têm, que é para celebrar os antepassados. E eu fiz uma referência formal. Depois fui ao local de descanso dos meus pais e ofereci incenso a eles. Eu me senti culpado. Eu havia culpado meus pais biológicos por tantos anos, mas sabia muito bem sobre o programa de TV chamado Procurando por Mim e sobre o Banco de Dados Nacional que coletava amostras de sangue das pessoas de graça. Eu estava apenas a uma gota de sangue dos meus pais e se eu tivesse tirado meu sangue um ano antes, eu teria a chance de pelo menos ter conhecido meu pai. Ai, gente, desculpa. Ai, mas esses relatos da área criminal, gente, são muito pesados, muito pesados. Eu me emociono, não tenho como não me emocionar. Porque são histórias que podem ter, são histórias assim que acontecem, que podem acontecer com qualquer pessoa. E isso mostra o quanto a Ásia, ela é tão próxima, né, tão humana como a gente, porque eles passam por coisas, situações que a gente do Ocidente também passa, sabe? Nada aqui é perfeito. Quanto à minha família adotiva, o segredo foi revelado. Eles sabiam de tudo e começaram a me pressionar para voltar imediatamente. Eu fui pego no meio e fiquei quebrado. Minha mãe adotiva até ameaçou a via Tianjin para me arrastar de volta para casa, para onde ele morava. Eu não queria aborrecer minha avó biológica, então tive que passar por tudo isso sem que ela soubesse. Garanti a minha mãe adotiva todos os dias que a apoiaria quando ficasse velha. Em todo caso, morei naquela casa por 21 anos e desenvolvi um carinho que não iria simplesmente desaparecer. Aqui eu tenho que explicar uma coisa para vocês, que aqui na China é muito comum os pais não criarem filhos para o mundo, e sim criarem para eles, porque quando os pais envelhecerem, quem cuida dos pais quando eles envelhecem por velhinhos são os filhos, porque muitos desses idosos eles não têm um plano de saúde, não tem a aposentadoria que tem no Brasil, né? Então eles precisam fazer filhos para que esses filhos cuidem da velhice deles. No ano passado, minha avó biológica me pediu para voltar para casa na véspera do Ano Novo Chinês. Eu disse que, como eu havia me casado recentemente, a regra tradicional era que eu deveria ver todo o meu clã de família adotiva em Guangxi para o Ano Novo Chinês. Gostaria de discutir isso com eles para ver como organizá-lo. Minha avó hesitou por um momento e disse: "Não volte, estamos todos bem." Aí você vai ver aí na tela uma foto que foi cedida por ele mesmo, pelo próprio Lindon, né? Com a primeira refeição que eles tiveram em fevereiro de 2021, para você ver que esse encontro foi bem recente, né? E esse jantar aí é um jantar simples, né? Tem vários pratos, porque quanto mais pratos, mais você está demonstrando afeto pelas pessoas que estão ali na reunião. E esse jantar foi feito com o Lindon e a família biológica dele. No final, eu me comprometi na véspera do Ano Novo Chinês, viajei para Tianjin para um jantar de reencontro e para celebrar o Ano Novo com minha avó. Em seguida, parti para Guangxi às 2 da manhã e cheguei na tarde do primeiro dia do Ano Novo. Eu realmente só queria fazer o meu melhor por todos. Sinto falta dos meus pais biológicos e às vezes mando uma mensagem para o antigo chat do meu pai para dizer o que eu estou fazendo e o que eu estou pensando. Nossa, como isso doeu, sabe? Que ler.
Na véspera do aniversário da morte do meu pai, mandei um recado. Pai, amanhã é o dia em que você nos deixou há 1 ano. Apesar de não nos vermos há muito tempo, nunca nos esqueceremos, certo? Quero dizer com alegria a você que, embora tenhamos sofrido no passado, a vovó e a irmã ficarão bem de agora em diante, porque eu estou aqui agora. Fique tranquilo, pois voltarei para casa com frequência. E cuidarei da vovó e da minha irmã. Vou deixar minha irmã viver como uma princesa. Vou tentar o meu melhor para fazer do nosso lar um novo lar. Acredito que, embora meus pais estejam em outro lugar, eles sentiram a mudança dentro de mim. Ai, gente, que história... triste, né? Mas pelo menos agora a gente sabe que existe aí esse projeto aqui na China que visa reencontrar as pessoas. Então mais histórias emocionantes acontecem. Eu sei que quando eu vi o vídeo do primeiro vídeo, quando eu falei pra vocês o primeiro caso do pai, passou uma semana de reportagem sobre esse assunto, fazendo recapitulação dessa história, e todas as vezes que colocava o vídeo eu gostava bastante, porque você via ali os pais chorando, caindo, se emocionando, porque ninguém mais tinha esperança de encontrar o rapaz, né? E nem o rapaz com vida, mas ele apareceu, e imagina o quão quente fica o coração dessas famílias quando esses adultos, né? Esses homens e mulheres voltam para casa e descobrem que eles tinham uma família, e descobrem que eles poderiam ter sido muito amados. Esse rapaz passou um inferno, mas como ele próprio disse na carta, ele tem ainda sentimentos pela família dele. Essa história, como todas as histórias que das criminais, são bem pesadas. Eu espero que você tenha gostado. Deixa aqui seu comentário da sua opinião. Compartilha com as pessoas, para as pessoas saberem aqui do canal, para a gente crescer e quem sabe um dia a gente chegar a 100 mil e ser relevante nessa plataforma. Eu queria fazer piada, mas não tem como fazer piada, porque eu tô acabado de chorar, gente. Obrigado para todo mundo que apoia o canal, que tá aí inscrito como apoiador, como membro, pagando R$ 7,99, R$ 8 por mês, tá bom? E você vai fazer toda a diferença. Muito obrigado. Um beijo para você, e você sabe, né, que mexeu com o asiático, mexeu comigo. Ai, minha filha. Ai.